Quando pensamos em patrimônio, pensamos em um conjunto de bens materiais ou imateriais que contam a história de um povo e sua relação com o meio ambiente. É o legado que herdamos do passado e que transmitimos às gerações futuras. A preservação do patrimônio é o que vai contar a história de uma geração através de sua arquitetura, acessórios, mobílias, utensílios, armas, ferramentas, meios de transporte, obras de arte, documentos. O patrimônio histórico é importante para a compreensão da identidade histórica, para que os seus bens não se desarmonizem ou desequilibrem e para manter vivos os costumes populares de uma determinada sociedade, proporcionando a aquisição de conhecimento para a compreensão da história local, adequando-os à sua própria história. É com este objetivo de conscientizar os indivíduos do valor do nosso patrimônio. Atividades culturais de Marco. Estímulo ao esporte e lazer. Objetiva a valorização das práticas esportivas e atividades recreativas de lazer que estimulam a coordenação motora e ajudam no desenvolvimento intelectual e social da criança, do adolescente, do jovem e de toda a comunidade que se interessar pelo esporte. O Museu Municipal José Alfredo Silva é a primeira instituição museológica e de pesquisa do município de Marco, criada através da Lei Municipal nº 388, de 16 de dezembro de 2021. O museu visa propagar conhecimentos históricos e temáticos do município através de uma coleção diversificada de objetos de valor histórico e cultural. A missão do museu é descobrir e interpretar as culturas humanas, difundindo esse conhecimento com base na realização de pesquisas, organização de coleções, formação de recursos históricos e culturais e preservação do patrimônio histórico, natural e cultural para o benefício da sociedade. Em Marco, existem um grupo de capoeira, com suas características e linhagens. Entre os mestres mais respeitados na região estão Manuel Joel, fundador do grupo Capoeira Liberdade. Mestre Joel é conhecido por seu trabalho com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A capoeira em Marco desempenha um papel crucial na inclusão social, especialmente entre jovens de comunidades carentes. Através da capoeira, muitos encontram uma alternativa às influências negativas, desenvolvendo disciplina, autoestima e um senso de comunidade. Marco, situado no litoral norte do Ceará, possui uma rica tradição artesanal que remonta às várias gerações. O artesanato local é influenciado pela cultura indígena, africana e europeia, resultando em uma diversidade de técnicas e produtos que são tanto utilitários quanto decorativos. Vamos agora apresentar o panorama das festas juninas do município de Marco, Ceará. As festas juninas são uma importante manifestação cultural do município, refletindo tradições populares e fortalecendo a identidade comunitária. Em Marco, essas festividades são marcadas por danças, comidas típicas, música e uma forte participação comunitária. O Festeja Marco é um festival de quadrilhas que reúne grupos de todo o município. Este evento é um dos mais aguardados do calendário cultural de Marco, promovendo a competição saudável entre as quadrilhas e valorizando a tradição junina. O Chitão do Marco é outra grande celebração junina do município. Este evento é caracterizado por uma grande festa que inclui apresentações de quadrilhas, shows de forró e outras atividades culturais que atraem tanto os moradores locais quanto os visitantes. Dentre todas essas culturas, também não podemos esquecer a dança. A Companhia de Balé Cristiane Ellen desempenha um papel fundamental no município de Marco, Ceará, promovendo a dança e a cultura entre as crianças e adolescentes, com impacto positivo no desenvolvimento pessoal e na inclusão social. A companhia continua a ser uma forma transformadora na comunidade local. A continuidade e expansão dos programas dependem de um apoio contínuo e estratégico visando o crescimento e alcance de seus objetivos. Enfim, a cultura é um importante modelo de comportamento e um poderoso agente de identificação pessoal e social, tornando sua presença indispensável na formação e educação de crianças, adolescentes e adultos como agentes ativos da sociedade. Ao contrário de outras espécies, a cultura é uma criação humana que se manifesta em ações cotidianas e está sempre em constante evolução. A arte, como uma forma de expressão estética, é uma maneira de representar a cultura, mas também é capaz de evocar emoções, estimular a criatividade e ajudar a todos a expressar seus sentimentos.
A arte e a cultura desempenham um papel significativo na integração, uma vez que promovem a diversidade e incentivam formas variadas de interação social. É crucial incorporar a arte e a educação no processo de criação e desenvolvimento de um povo, uma vez que esses elementos despertam a autenticidade do indivíduo e sua conexão com as crenças e emoções que são comuns na sociedade. Por meio da arte e da cultura, todos podem explorar e expressar sua identidade e se conectar com diferentes perspectivas e experiências, enriquecendo sua visão de mundo e seu entendimento sobre a sociedade. Sou filho de Geraldo Bastos Osterno e Maria Teixeira Osterno. Meu pai foi prefeito aqui também por 2 vezes. Era comerciante aqui de castanha, cera industrial de cera de Carnaúba. E, como falei, já foi prefeito dessa cidade 2 vezes. Sou casado, tenho 3 filhos, 6 netos, né? Uma mulher maravilhosa. Esse é uma coisa que todo dia eu agradeço a Deus. Eu entrei na prefeitura com 32 anos, né? Estava muito novo, muito inexperiente, mas com muitas ideias, né? Tinha vontade de fazer, porque política é força de vontade, é bom senso, né? E quando entrei na prefeitura vi que a gente precisava trabalhar muito a parte de educação. E aí fizemos um trabalho muito forte no mandato, que iniciamos com o secretário local e acabou por algum motivo esse secretário saindo e nós trouxemos a Universidade Estadual, uma professora da Universidade Estadual para comandar a Secretaria de Educação, que era totalmente diferente, não tinha municipalização, não tinha nada disso, não tinha recurso próprio, era uma coisa assim muito mais diferente, muito mais difícil. Mas resumindo, na educação nós saímos de 3.000 alunos para quase 9.000 alunos, né? Nós matriculamos. E durante o meu mandato na educação, à medida que a gente ia matriculando as pessoas, a gente ia dando qualidade também ao ensino, né? Ao ensino dos nossos estudantes. Exatamente através da Universidade Estadual do Ceará, que ensinou muito português e matemática aqui para os nossos professores. E essa semente foi plantada e hoje, praticamente, é interessante que praticamente todos os secretários que tem hoje na administração do Roger, com exceção da minha secretaria, esse pessoal era estudante da minha época, né? E isso mostra a importância da educação. Na época, não existia municipalização e o Tasso era governador. O Tasso era governador e ele escolheu 5 municípios no Ceará para fazer um teste de municipalização. E o Marco foi um deles, né? Nós fomos privilegiados. Por quê? Porque já conhecia o trabalho, o Estado já conhecia o trabalho de Marco na educação. Então, nós fizemos um teste piloto, se eu não me engano, de 18 meses. O Estado passou a passar algum recurso para facilitar aqui, facilitar o nosso trabalho junto à educação. Então é isso, né? A educação é mais ou menos um resumo rápido da minha administração. Bem, gente, agora a gente pede para o nosso amigo Júnior falar que a gente sabe que Marco, né, sempre foi um berço de cultura. Né? A gente sabe da época de ouro, né, do Chitão Maravilha de Marco, das festas que aconteciam na cidade. Queria que você, Júnior, falasse um pouco, né, do setor cultural da nossa cidade. Na época, um dos eventos mais fortes e que chamava atenção no estado, né, do município, era o Chitão. O Chitão era um evento muito bonito, familiar, que ele acontecia no primeiro sábado de cada julho, né? Então eu tive a felicidade de fazer 4 eventos desses, né? Era um evento que trazia todos os irmãos marcoenses, né? Toda a família que morava em Fortaleza, o pessoal que morava aqui no Piauí, Maranhão, esse pessoal ficava contando os dias para ver essa festa, porque era um momento, era uma festa de São João
e era um momento de confraternização, porque todo mundo se encontrava. Era muito interessante. E, e essa festa, o município investia muito, os parceiros investiam, o Estado investia, e ela tinha uma coisa interessante que era decorada pelo Jacaúna. O Jacaúna fazia cada decoração belíssima que chamava a atenção. Eu me lembro que num dos eventos, se eu não me engano, foi o último, o Tasso Gereissati veio ao município, que era governador na época, só ver a decoração que foi feita pelo Jacaúna. E isso chamava atenção no estado, né? E, enfim, era um evento assim fantástico que, como eu falei, reunia toda a sociedade do município e todos os familiares. Muito bem. Júnior, agora para a gente fechar esses pautas, eu sei que você tem experiência vasta e teria muita história para contar para a gente, mas eu queria que você falasse da maior dificuldade e do que você se orgulha de ter sido, né, prefeito da cidade, o que você vai se orgulhar de ter feito, qual foi o seu legado, né, como prefeito da cidade, e qual foi, antes de você falar da maior dificuldade, qual foi o seu legado que você deixou, né, na cidade do Marco como administrador, porque assim, você foi gestor, mas hoje você continua na administração, continua fazendo pela cidade do Marco, mas eu queria que quando você foi gestor, eu queria que você falasse qual foi a sua maior dificuldade naquela época e qual o seu legado que você deixou, qual a sua marca que você se orgulha até hoje? Olha, tudo Dando continuidade aqui, para a gente finalizar o nosso trabalho aqui, esse bate-papo bacana, queria que você falasse da administração de hoje, né? Você fez muito pela cidade, muitas pessoas já fizeram, você deu a sua parcela de contribuição, queria que você falasse hoje da administração de hoje, politicamente, como é que a cidade está sendo administrada pelo prefeito atual. Rapaz, é fácil demais a gente dizer como está a administração hoje do Roger, né? O Roger é um cara muito trabalhador, inteligente, visionário, que está revolucionando o município. Dia 2 agora de junho, nós vamos receber o selo Diamante do atendimento do balcão do empreendedor da nossa secretaria. Então, eu considero que, fazendo um paralelo, que a administração do Roger é diamante, não é ouro. É muito melhor do que ouro. Então, o Roger é muito trabalhador. Então, para o próximo prefeito que vai entrar, ele tem que trabalhar muito para acompanhar, pelo menos acompanhar o Roger, né? Porque o Roger, em qualidade, em obras, enfim, em tudo, a régua subiu muito, a régua está muito alta. É tanto que todo município, todo estado, quando eu falo com prefeitos que conheço, ex-prefeitos, todo mundo sabe do trabalho que o Roger fez, né? E isso é muito difícil, principalmente para o próximo prefeito, né? Ele acompanhar o Roger. Eu fico impressionado com a facilidade que o Roger tem de falar com o governador, de falar com o ministro, né? O ex-governador e com todas as autoridades, né? Ele fez uma rede de relacionamento muito forte e aí o resultado é o município aí, cheio de obra, todo dia inaugurando, toda semana inaugurando. Eu acho que ele não vai conseguir inaugurar tudo, porque é obra demais, né? Tudo bem, Júnior, eu queria que você finalizasse, né, desse suas considerações finais para esse trabalho que a gente está fazendo e a sua contribuição foi de suma importância. Eu queria também só agradecer a oportunidade que tive de falar um pouco, né, da nossa história. Que essa história não é minha, essa história é um grupo, né? Um grupo que começou com o seu Jaime Osterno e está hoje com o Roger e vamos trabalhar para continuar conosco, porque nós queremos o melhor para o nosso município, né? Então, muito obrigado e fica à disposição. Muito bem, gente. Continuando aqui o nosso bate-papo aqui com o nosso amigo Irani Bandeira, maestro da banda de música aqui de Marco. Irani, eu queria que você falasse, né,
seu amor, como foi que surgiu o seu amor pela música? Você já falou um pouquinho antes, mas queria que você falasse de como se desenvolveu, né, esse seu talento aí que você tanto respeita, tanto faz com maestria, né, e hoje é respeitado aqui não só na nossa cidade, mas em toda a região. Pois bem, como eu falei antes, né, eu herdei de uma família que gosta muito de música, e a minha família toda tem alguns tocadores, e o meu pai, ele sempre tocou violão, aliás, tocava, né, porque agora ele não pode mais, já está idoso, e eu vendo aquilo ali, ele tocando aquelas melodias muito antigas, e eu escutava o garotinho, né, em casa, e também comecei a ter gosto. Foi por aí que começou, né? Aí daí em diante, né, na época a gente morava na zona rural, com o tempo a gente veio para cá, para a cidade do Marco, né? E eu lembro que no ano de 1989, eu vi uma banda de música tocando aqui no Marco. E eu achei aquela coisa bonita, aquilo me atraiu. Eu vendo aquelas coisas muito bonitas que eu nunca tinha visto antes. E foi aí que eu cheguei para o então maestro Chiquinho, né, que é o maestro Francisco Araújo, que hoje tem um nome, a nossa banda tem o nome dele, né, é denominada de Maestro Francisco Araújo de Souza, que é o nome dele. Eu cheguei para ele e perguntei como era que a gente ingressava, como era que a gente começava a tocar um instrumento. E ele disse, olha, quando começar as inscrições, as matrículas, a gente vai colocar aí nos anúncios, nos rádios, nesses carros de propaganda, e aí você se inscreve. Pronto, e aí, Wilson, eu esperei, sabe? Esperei por esse momento, e depois de uns 6 meses que eu vi o anúncio, né? Matricula-se alunos para ingressar na banda de música, para estudar música, e foi aí que eu comecei a estudar música, né? Eu estudei no ano de 1989, eu ingressei, né, e comecei a estudar música. Foi aonde eu conheci realmente a teoria musical, porque até então eu só tinha uma noção de informação, mas nada científico, nada teoricamente, né? E foi com a banda de música que eu desenvolvi meus dons de música, comecei a tocar um instrumento, depois outro instrumento, depois outro. E a partir desse momento eu ingressei na banda. E aí eu toquei por muitos anos na banda de música, né? Eu aluno, né? Na época eu era trompetista. E com isso eu desenvolvi não só o gosto pela cultura musical, mas conheci novas pessoas, porque a banda viaja, né? A gente toca em eventos. E aí a gente foi trocando ideia, descobrindo. E foi aí a partir do momento que eu me disse, hoje eu sou um músico, né? Hoje eu estou realizado porque eu sei tocar um instrumento, que era a coisa que eu mais almejava, era aprender a tocar um instrumento. Mas aí, Wilson, com o tempo, o maestro faleceu, né? O nosso maestro Francisco Araújo faleceu. E aí a banda parou por alguns anos, se eu não me engano, foi 8 anos a banda ficou parada, a municipal, né, aqui no Mar. E na época eu já era professor, já ensinava, e eu fui convidado para fazer um projeto musical na escola que eu trabalhava, que na época era o Ricardo Souza Neves. E quando no ano de 2000, eu fiz um projeto musical lá, formei lá um grupo de flautas, de violão, percussão, e nós fizemos a apresentação na época para receber o governador, né? Que na época era o Lúcio Alcântara, o governador do estado, que veio aqui inaugurar a quadra, inaugurar a reforma da escola, e a gente fez para isso, para receber esse governador. A partir daí foi que veio o convite, veio um convite mais amplo, maior, foi onde o secretário de Educação, que na época era o Pascoal Silva Neves, o secretário chegou e disse, bora formar uma banda, bora fazer uma coisa municipal, a nível de município. E o meu que sem experiência na época, mas enfrentei, sabe, com muito
desafiou muito desafio, com alguma dificuldade, e aí eu comecei a ensinar música, né? Passei de aluno para professor de música. E foi aí que começou a minha trajetória na banda. Formei a banda de música do município e estamos aí até hoje, né? Na luta, tocando. Hoje, graças a Deus, a banda está bem estruturada, está bem apoiada pela Secretaria de Cultura e de Educação do nosso município. Graças a Deus, só alegria. Muito bom esses momentos. Bem, gente, dando continuidade, né, nesse nosso trabalho, agora aqui queria que Irani, você falasse a música em si aqui na nossa cidade. Você toca, né, e a gente sabe que você tem seu trabalho na banda, mas eu queria que você visse essa visão, né, da música, a música aqui dentro da cidade do Marco. Pois bem, como eu tinha falado antes, né? Tudo começou no ano de 1989, quando o maestro Francisco veio para cá, para o Marco, a convite, na época do prefeito Rogério Aguiar, que era o prefeito da época, né? Toda a vida a família Aguiar gostou de música, tem essa parte cultural e artística muito legal, que eles sempre gostam e apoiam. E aí na época ele trouxe o maestro para trabalhar e formar uma banda de música aqui no município. Foi aí que eu ingressei na banda, né? Naquela época, em 1989, comecei a tocar com o maestro, e como eu tinha falado antes, aí com uns 4, 5 anos depois o maestro faleceu. Pronto, a gente está aqui com o Irani Bandeira, que vai conversar com ele sobre o nosso projeto da Lei Paulo Gustavo. E, Irani, eu queria que você falasse, né, quem é o Irani Bandeira, né, que a gente tanto conhece aqui na nossa cidade. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer aqui o convite ao nosso grande amigo ilustre Wilson, um cara que tanto tem feito pela nossa cultura aqui da nossa cidade, e dizer da satisfação de atendê-los e para vir até aqui falar um pouco sobre essa arte que é tão boa, tão linda e bela que é a música. Bom, Wilson, eu sou aqui mesmo de Marco, né? Sou de Marco, nasci e me criei aqui no Marco. Estudei aqui mesmo, na Escola Manuel Stern Silva, no Colégio da Senec, depois do Estado. Sou filho de pais lavradores, né? Minha mãe e o meu pai sempre trabalharam na lavoura, na roça, mas nas horas vagas o meu pai sempre tocava um pouquinho de violão. Eu acho que é por isso que eu herdei alguma raiz aí na música, né? Porque o meu pai era agricultor, mas à noitinha, no alpendre, na época a gente morava na mata, e ele tocava, e a gente ficava por ali, né? E por isso fui criando o gosto pela música. Então, foi dessa forma que começou, né, a minha história musical sobre música, sobre arte, enfim, todos. Mas é uma satisfação imensa, viu? Poder aqui estar falando um pouco sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto muito, que é música. Gente, eu queria que falasse hoje, Irani, a família, como é que é composta a família? Irani Bandeira tem filhos, tem esposa? Como é que é composta a família hoje do Irani? Hoje eu sou, né, graças a Deus eu sou casado, bem casado. Sou casado com a Kalene, né? Uma esposa muito boa e paciente, que tem colaborado bastante com nossos trabalhos na música. E com esse matrimônio eu contraí 2 filhos, todos 2 também hoje são músicos, tocam em bandas também, inclusive tocam comigo também nos eventos culturais do município. Moro aqui na rua Deputado Manuel Rodrigues, aqui mesmo em Marco, no bairro São Roque, e daqui mesmo a gente desenvolveu e ainda hoje estamos desenvolvendo essa arte musical que é tão bela. Sou Vander Lúcia, sou casada, mãe de uma filha, tenho 3 netos e comecei a minha vida de amor a Jesus desde pequena. Quando tinha meus 7 anos, que me vem à memória, nossa mãe tinha o santo costume de todas as noites rezar o terço em família. Então nós éramos 10 irmãos
Era muito interessante porque 6 horas, nós morávamos no interior, naquela época não tinha energia, então 6 horas todo mundo já estava ali nas suas redes, né? Mas antes que isso acontecesse, nós tínhamos que rezar o terço. Então, a mamãe travava essa luta todo dia com esses 10 meninos para rezar esse terço. Menino brigava, menino chorava, menino caía e o terço acontecia. Então, isso foi nos educando na fé. Lembro muito também da minha infância, da minha avó paterna. Um dia cheguei na casa dela, ela ia almoçar e disse para mim: minha filha, antes que a gente almoce, tem que rezar. Então, ela fez ali a oração. Eu fiquei tão curiosa daquele ato da minha avó, que ali também eu aprendi a oração que ela fazia antes de almoçar, que era agradecendo os alimentos. Até hoje eu continuo rezando assim como vi vovó. Então, é toda uma cultura que já havia na nossa cidade, que nossos pais, avós também foram nos transmitindo. Graças a Deus. Aos 9 anos fiz minha primeira comunhão e ali já me tornei catequista. Então eu trabalhei muito na catequese, trabalhei demais com crismandos, gostava muito. E depois fiz minha experiência no Espírito Santo, né? Participando de um seminário de vida, ingressei nesse grupo de orações e daí surgiu a comunidade Filhos de Sião. Sou uma mulher apaixonada por Jesus, pela igreja, pelo reino de Deus. Me sinto feliz sendo uma igreja atuante, presente e viva.